Vamos começar o jogo, galera. Bom, eu sou o professor Ciro Santos, professor de Educação Física, né? Formado pela Universidade Federal do Maranhão. Estaremos nesse momento conversando um pouco sobre futebol e inclusão, né? E falando um pouco também da minha trajetória dentro da minha formação e do meu trabalho profissional enquanto professor entusiasta do esporte na perspectiva da participação social, na perspectiva da ampliação, do desenvolvimento juvenil, para que o esporte seja sempre utilizado como ferramenta de inclusão, sempre como ferramenta de mobilização social, né? Como espaço de discussão de questões sociais, questões políticas, questões que envolvem a juventude e que a juventude tem que se interessar por isso, para que tenhamos aí um esporte crítico, um esporte de realmente desenvolvimento e não só um esporte de competição pela competição. O Brasil é o país do futebol, certo? Errado. O Brasil é um país em desenvolvimento e cheio de desigualdades sociais. E onde é que a gente entra nisso? Bom, o jogo tem vários personagens, vários jogadores e tem mais torcedores que jogadores. Essa é a grande verdade. Quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de inclusão, a equação não bate porque nós vemos mais jogadores do que torcedores? Não, nós vemos mais torcedores que jogadores. Embora muitos torcedores quisessem estar entre as quatro linhas jogando futebol, dando bicicleta, dando caneta, dando drible, fazendo gol, defendendo chutes a gol, enfim. Trabalhando com esporte, nós percebemos que o esporte é um mobilizador social muito potente, desde que possamos usá-lo, né, da melhor forma possível. Então, o esporte é uma ferramenta e, dependendo de como essa ferramenta é usada, ela pode fazer muito bem ou muito mal. Se a gente for associar o esporte à juventude, nós temos aí um mobilizador em potencial ou um elemento de exclusão também com a mesma proporção. Quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de juventude, uma coisa não me sai da cabeça. Quantos jovens estão à margem da prática do futebol ou de qualquer outro esporte por conta de não terem oportunidade de praticar? E quando eu digo praticar, eu não estou dizendo ser o destaque, ser o craque, mas simplesmente participar. Quantos jovens que já estão entre seus 25 a 30 anos e nunca sequer chutaram uma bola de futebol, embora tivessem muita vontade? A gente sabe que o esporte ele é um direito constitucionalmente assegurado, né? Mas existe uma diferença muito grande, existe uma distância muito grande entre você ter direito e esse direito ser assegurado, né? E você exercer esse direito. Quando a gente fala do esporte como inclusão social, especificamente do futebol como inclusão social, nós falamos de levar essa prática, né, às pessoas que realmente gostariam de praticar o futebol sem a pretensão de se tornarem atletas de futebol. Porque nós seguimos, infelizmente, né, nós seguimos um modelo de esporte que é altamente excludente, que é o modelo do esporte de alta performance, de alto rendimento. E você pode me perguntar, como é que isso acontece? Se eu jogo futebol no meu bairro e a FIFA não está lá, não tem VAR, não tem trio de arbitragem, mas eu te pergunto, quando você joga futebol na tua quebrada, quando tu joga futebol no teu bairro, quando tu joga futebol no campo de terrinha, quais são as regras que você segue? São as regras que o Real Madrid segue, são as regras que o Barcelona segue. E são as regras que qualquer time de futebol segue. E se você me perguntar, eu vou estar dizendo para vocês, mesmo inconscientemente, mesmo sem querer, você está seguindo o modelo do alto rendimento. E com isso, a exclusão acontece. Porque numa equipe de alto rendimento, o técnico só vai querer colocar os melhores em campo, porque ele não quer perder, né? Uma outra coisa que move o esporte de alto rendimento, que move o esporte que nós conhecemos, é a rivalidade. E uma rivalidade que muitas vezes extrapolam as quatro linhas. Uma rivalidade que muitas vezes extrapola o campo esportivo meramente. Não é à toa que a gente
vê aí, volta e meia, uma notícia envolvendo brigas entre torcidas, envolvendo situações, inclusive de crime, simplesmente porque o cara veste a camisa do time que é adversário do time que eu torço. Então, quando a gente fala de esporte, de futebol, como ferramenta de inclusão, nós falamos de uma prática cidadã, nós falamos de uma prática pautada em princípios éticos, em princípios de boa convivência, e que o esporte é só mais um elemento de convivência, para que os indivíduos eles tenham a possibilidade, né, de conviverem com seus iguais, mesmo estando com objetivos diferentes. Que, quando eu falo de objetivo diferente, eu falo as duas equipes que estiverem envolvidas no jogo, ambas querem ganhar. É evidente. Mas, para se ganhar, é possível se ganhar seguindo as regras, é possível se ganhar respeitando o adversário, é possível se ganhar simplesmente cumprindo o que é para ser cumprido, enquanto regra o acordo do futebol, do esporte que esteja sendo jogado, né? E a perspectiva da inclusão é que todos, independente das suas habilidades, da sua diversidade, do seu nível de desenvolvimento técnico, nível de habilidades, ele tem o direito de vivenciar a prática do esporte. Mesmo que essa prática não seja a prática de excelência vista pelo esporte de alto rendimento, mas que seja a prática de eu estar na quadra ou no campo ou em qualquer outro lugar que se pratique esporte com os meus iguais, convivendo com os meus amigos, tendo meus momentos de felicidade porque consegui fazer uma boa jogada, um gol ou alguma coisa nesse sentido, ou mesmo podendo lidar com a frustração de ter levado um gol, de ter perdido uma partida esportiva e trabalhar com essa derrota, entre aspas, mas que essa derrota ela me traga alguns elementos de crescimento, inclusive, que eu possa entender por que eu não ganhei, que eu possa entender como melhorar para tentar ganhar da próxima vez, que eu possa entender como é que eu posso melhorar o meu nível anterior a essa partida para um nível posterior a essa partida, o que é que eu tenho que fazer, né? Como é que eu tenho que me relacionar melhor com as pessoas, como é que eu lido com a frustração de ter perdido, como é que eu lido com como é que eu vou dizer, com os objetivos diferentes e funções diferentes dentro de uma equipe ou de uma partida esportiva, né? E essas situações, elas me levam a pensar como é que o jovem vê isso hoje. Aliás, hoje não, como o jovem sempre vê isso, porque quando a gente sabe que a gente fala de juventude, a gente fala de um indivíduo que ele não tem nem a credibilidade dos mais velhos, né? E nem mais digamos assim, a fase inicial dos mais novos. Ele está no intermediário que não tem... Ele tem que se provar o tempo todo, né? E o jovem, ele é naturalmente um indivíduo que busca, né? Que quer alguma coisa, que quer conhecer mais coisas, que quer ampliar seu contexto de conhecimento, seu contexto de práticas e tudo. O que nos cabe a função, né, de orientar esse crescimento, de orientar essa busca por novos conhecimentos na perspectiva de solidariedade, na perspectiva de uma convivência pacífica, na perspectiva de uma possibilidade de conhecer e, ao mesmo tempo, dividir esse conhecimento com outros jovens, né? E não necessariamente de buscar sempre ser o melhor, ser o destaque e, principalmente, de tratar de forma diferente quem não tem a mesma habilidade, quem não tem o mesmo conhecimento. Então, a inclusão, ela também é um momento de crescimento quando a gente, que sabe um pouco mais, consegue socializar o conhecimento com quem sabe um pouco menos. E quem sabe um pouco menos se sinta pertencente a um contexto maior, não excluído por não saber. Assim como em qualquer outra área da nossa vida, né? O esporte é também um espaço que a gente se autoconhece, que a gente conhece os outros e que a gente pode estabelecer uma convivência pacífica mesmo com a diferença e a diversidade de conhecimento e de níveis de aprendizados, de níveis de habilidade, né? Que não necessariamente tem que seguir o mesmo roteiro e a mesma pegada do esporte de rendimento. Fim de jogo.